Começando mais uma gravação de um vídeo, esse tem por tema a razão da interminável guerra entre judeus e palestinos, na visão espírita. Agradeço novamente a todos vocês que têm acompanhado os meus vídeos, têm assistido, feito comentários, têm se inscrito em meu canal. Já passamos de 3.800 inscritos. Estamos nos aproximando de 4.000 inscritos. São mais de 1.000 vídeos postados aqui. E agradeço a Deus, claro, pela vida, pelas oportunidades. Mas esse é um tema tratado muitas vezes e que é um problema milenar. Mas é importante que a gente reflita sobre ele. Um novo capítulo do secular conflito entre Israel e a Palestina colocou o assunto mais uma vez nas principais manchetes de jornais. O grupo palestino extremista, chamado Hamas, que foi fundado no ano de 1987, no Estado palestino, realizou um ataque inesperado a um festival de música nas proximidades da faixa de Gaza. Isso no dia 7 de outubro de 2023. Esse brutal ataque deixou mais de 260 mortos, além de sequestrar várias pessoas no território israelense. Esse novo episódio de violência é considerado o mais virulento em décadas e ocorre em meio a desentendimentos crescentes entre as potências globais. A força demonstrada e as atrocidades cometidas levaram o governo israelense a declarar uma guerra oficial contra o Hamas, com a promessa de aniquilação daquela organização. A ação mortífera poderia ser, em parte, uma reação local à reorganização de forças supostamente entendidas pelo Hamas como sendo prejudicial aos interesses do grupo, já que inclui reconhecimento formal ou tácito do Estado de Israel por nações da região, nações essas fronteiriças com Israel que não aceitam Israel como um Estado. Na pergunta 671 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos benfeitores espirituais a respeito das chamadas guerras santas, em relação a determinado povo, pensando em agradarem a Deus, exterminando o máximo possível de pessoas que não pensam como eles. E os espíritos responderam a Allan Kardec que esses povos são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, são contrários à vontade de Deus, que manda que se ame cada um o seu irmão, como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Mais uma vez observamos a ação muito bem arquitetada das sombras, impelindo seres humanos a matarem seres humanos, irmãos matando irmãos, sob o escudo de que estão agindo em nome de Deus. Deus que é amor, Deus que é paz, Deus que é justiça. Então, traveste-se na mente enferma dos que tomam a iniciativa da guerra este infeliz ideal. Imaginem se o Criador pode ter tomado partido de tal ato sanguinolento e covarde. Durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus foram implacavelmente caçados pelos nazistas, onde Hitler, esse nosso irmão, extremamente desequilibrado, egoísta, orgulhoso, determinou o maior extermínio
da história mundial. Mais de 6 milhões de judeus foram brutalmente assassinados. Judeus que tinham como nacionalidade a Alemanha, a Hungria, a Polônia, onde eles nasceram, mas eram judeus por religião. Mas isso tudo não foi suficiente para que os povos aprendessem a se respeitarem e tolerarem suas diferenças. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial ela ocorreu entre os anos de 1939 e 1945. Portanto, já são quase 80 anos dessa brutalidade cometida por seres humanos. Hoje, com o acontecimento da guerra entre Palestina e Israel, pensamos que aquelas mentes ainda permanecem enfermas severamente, provavelmente recebendo presentemente uma oportunidade de reencarnação, mas não mudaram. Não atentaram para a informação que, para nós espíritas, para nós cristãos, é básica. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Como já dizia Jesus, o que não é uma ameaça, mas está dentro da lei de justiça, da lei de causa e efeito. Aquilo que eu faço, eu vou colher. Não é castigo de Deus. É uma ordem natural das coisas. Oremos para que essas pessoas acordem logo desse pesadelo que estão produzindo, exterminando centenas de irmãos, milhares até. Imaginemos como será doloroso para esses espíritos ao retornarem para a pátria espiritual e se depararem com a informação de que agiram como os bárbaros agiam num passado remoto, distante. Mesmo nos dias atuais, onde milhares de frentes religiosas pregam com firmeza o diálogo e pregam a paz. Como levar uma mensagem como sendo enviada por Deus, como eles acreditam que estejam fazendo, de espada em punho? Como respondem os espíritos na questão 671, que nós falamos anteriormente? Impossível. Deus é amor, Deus é oportunidade. O desabrochar de uma flor só acontece quando ela encontra terreno fértil para nutrir suas raízes e também sol suficiente para realizar a fotossíntese e ventos que não soprem em demasia, que possam destruir as suas pétalas. A espiritualidade nos orienta que devemos levar a informação de Jesus com persuasão e brandura, mas jamais com ferro e fogo, como eles mesmos estão imputando uns aos outros. Então vemos esse lamentável morticínio ocorrendo aqui dentro do planeta Terra, numa guerra que já é milenar. Na época do Cristo, já haviam rusgas no meio dos povos judeus. E passado 2000 anos, muita coisa melhorou, não tem dúvida nenhuma. Mas muitos irmãos nossos ainda permanecem adormecidos, embrutecidos, cruéis e, naturalmente, estão tendo mais uma oportunidade de mudarem. Não estão mudando. Serão castigados por Deus? Não, porque Deus não castiga. Serão castigados pelas suas próprias ações, porque eles estão plantando tempestades. Irão colher tempestades, até que aprendam a plantar a paz, para colherem a paz. Oremos por esses nossos irmãos, para que caiam em si. E lembre-se de que Deus é amor, Deus é paz. Nunca guerra, nunca desavença. E a razão desta interminável guerra
entre judeus e palestinos, na visão espírita, só tem uma explicação. E está contida exatamente no orgulho e no egoísmo. Duas doenças que os espíritos imperfeitos ainda têm. Essa é a única razão pela guerra. O orgulho e o egoísmo. É o querer vencer o outro pela força e não pelo uso da razão. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso e emitamos orações e pensamentos para os nossos irmãos que vivem presentemente nessa região, para que eles se recomponham, se equilibrem e se lembrem que Deus quer paz, deseja paz e nos proporciona oportunidades para que exista paz. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz.